Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom qualquer coisa, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Como eu tinha dito antes, né, na minha rede social, lá no Facebook, no caso, eu vim fazer esse vídeo falando sobre processo criativo para escritores iniciais, né, iniciantes no caso. Eu sou um escritor iniciante. Recentemente eu publiquei um livro pela Amazon chamado Ictus Vitae Diário de Cláudio. Quem tiver interesse, busque lá. Ele está bem baratinho. Bom, enfim, vamos falar sobre processo criativo. Quando a gente começa a escrever um conto, um romance, independente do gênero de literário que você esteja abordando no seu trabalho, você certamente tem dificuldades em determinados momentos a transcrever aquilo que você pensa, mesmo você já tendo uma ideia já pré-estipulada e elaborada para um contexto geral. E como a gente deve facilitar essas coisas? Quais são as formas de que a gente... Quais coisas nós devemos adotar para fazer com que isso seja mais fácil? Eu separei aqui alguns tópicos, né, que eu achei que eu treinei muito durante a elaboração e o desenvolvimento do meu livro, e eu achei que deram bastante certo, apesar do meu livro não ser um nível muito elevado. Eu não sou nenhum Shakespeare, nenhum Martin, nenhum Stephen King, enfim. Tem a questão do treino, né? Tipo, assim como qualquer outra profissão, você tem que levar o que você está fazendo a sério. Por exemplo, você não deve esperar com que a inspiração venha, porque nem sempre você estará inspirado. E se você levar em consideração, se você estivesse trabalhando em uma outra empresa, em alguma, sei lá, um comércio, independente do que for, você não trabalha só quando você está inspirado, e também não só quando você quer. Na maioria das vezes você trabalha por obrigação, e com os escritores não é diferente. Nós temos que sentar e escrever. Vai chegar um determinado momento que as ideias vão começar a fluir, né? E é isso que acontece quando você treina bastante. Quando eu comecei a escrever o meu livro, eu tinha uma dificuldade muito grande em relação ao que eu ia passar. Eu tinha uma ideia já formada de tudo que ia acontecer, porém eu não conseguia fazer com que aquela ideia ela se concretizasse de cena para cena. Eu conseguia transcrever tipo um capítulo muito bonito, porém as cenas elas ficavam meio que com uns déficit, ficavam com alguns probleminhas assim na hora de descrevê-los. Enfim, o treino ele é muito uma questão mental. Por quê? No início, como eu disse assim, ele tinha uma facilidade em descrever um capítulo inteiro. Só que chegava um determinado momento que eu precisava ir mais a fundo em determinados assuntos. Por exemplo, eu criei um sistema de armas chamado Tonitrus, que no caso ela é descrita no meu livro e tal, e é um sistema de pressão e tal. Quando eu comecei a ter essa ideia, assim, eu disse, pô, bacana, é funcional, tem possibilidades e tal, vou abordar essa ideia. Toma ali pesquisa, comecei a pesquisei na internet, nas revistas, National Geographic, livros de pressão, pessoas que eu conhecia, fui trocando ideias. Quando eu peguei uma revista, ela é chamada Magnum, ela é uma revista de armamentos e tal, ela é bem específica em relação a isso, e peguei essa revista para dar uma folheada. Achei super interessante, porque ela mostra um pouco do mecanismo de cada arma e tal. Quando eu vi aqueles mecanismos e eu comecei a ver vídeos de funcionamento das armas, aquilo foi uma supernova na minha cabeça. Eu regaçou. Eu falei assim, esse funcionamento é perfeito, ele é exato e ele funciona. E coloquei. Chegou um determinado momento que eu precisei abordar outro assunto. Mesma coisa. Fui pesquisando.
chega um determinado momento que o processo criativo ele já está tão fácil na sua cabeça que você, por exemplo, você vê uma pessoa andando e você não vê uma pessoa andando. Se é o que vocês me entendem. Você olha aquela situação e você consegue enxergar muito além de apenas uma pessoa andando. Vou usar um exemplo. Esses dias eu estava sentado, né, pensando no que eu ia passar no meu segundo livro e tal, o que eu ia escrever, já tinha uma ideia meio formada, né, tava deitado e tal. Eu vi uma aranha andando no teto da varanda da minha casa, uma aranhazinha pequenininha. Aquela aranha me levou pro espaço, simplesmente a cena daquela aranha andando fez com que muitas ideias fluíssem. E não só essa ocasião. Tem várias outras. Às vezes eu vejo uma árvore balançando, eu consigo ver toda uma cena já pré-formada e tal. E uma outra coisa, esses tempos eu fiz uma viagem também, foi interessante. Eu fiz uma viagem e tal, a minha irmã tava do lado, aí ela até babando lá, roncando. Eu levantei com uma dor no pescoço, levantei não, acordei e abri meus olhos. O que estava na minha frente era um cara pegando as malas dele na parte de cima do ônibus. Eu vi uma história inteirinha naquela cena. Eu vi um cara. Eu não posso contar, senão eu vou perder a história, né? Mas, tipo, eu vi uma história perfeita naquela cena. Então, tipo, o processo criativo, ele é muito... Chega um determinado momento que ele já tá fluindo assim na sua cabeça. Você não precisa se esforçar para que ele venha. Outro tópico interessante em relação ao processo criativo. Essa evolução, ela vem com o tempo, né? Tipo, tudo isso que eu tô dizendo não foi assim da noite pro dia. Foi todo um processo e demorou determinado tempo. Mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, porque nem toda cabeça tem as mesmas ideias, por exemplo. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, tem outras que nem tanto e tal. Eu acho que eu não tenho tanto porque demorou fluir em mim. Tipo, demorou basicamente assim um papo de uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. A gente tem que aceitar essa fluidez dos pensamentos. Nós temos às vezes nós nos forçamos a não deixar isso acontecer. Por exemplo, às vezes as ideias elas são boas, porém nós não fazemos com que nós não as permitimos assim, basicamente. Nós fazemos com que ela fique mais trancafiada naquele negócio, às vezes por preconceito, por medo de transcrever o que flui na ideia, porque muitas vezes nem sempre são coisas boas que fluem da ideia, do pensamento. Eu acho que não tem mais tanto mistério. Eu acho que, tipo, como eu disse, tudo é uma questão de se permitir e de treinar. Você tem que treinar. Se você quiser, por exemplo, se você quiser ir para as Olimpíadas, jogar, praticar, participar da modalidade que é o seu esporte preferido, você não vai chegar lá sem treinar. Se você quer ganhar um Masterchef da vida, você não vai chegar lá sem treinar a cozinha. Se você quiser virar um grande escritor, um best-seller, você não vai chegar lá sem escrever e treinar a sua escrita. Isso é óbvio. Não tem tanto. Agora, um conselho que eu dou em relação ao processo criativo é sempre andar prevenido. Porque muitas vezes nós não temos, assim, às vezes de madrugada flui uma super ideia. Explodiu uma ideia bacana, muito massa. Só que daí você não tem nada para anotar. Aí você não tem um caderno, você não tá com o seu celular perto para, tipo, gravar o áudio pelo menos. Não tem nada para você fazer e você, no outro dia de manhã, cadê a porcaria da ideia? Não tá, você perdeu a ideia por estar desprevenido. Então sempre ande com um papelzinho, uma caneta. Às vezes eu sempre ando com isso. Às vezes eu estou dirigindo, paro o carro, anoto que eu vejo a ideia, tipo, anoto só os tópicos, enfim, depois só os tópicos vão me ajudar a relembrar. Quando não, o celular me serve muito bem. Manda um áudio para quem? Para aquele contatinho que você tem, que eu sei. Manda um áudio pro boyzinho, pra boyzinha, sei lá, que você tem aí, que tá pegando, fala,
É um áudio aí, tô mandando só pra não perder. Depois você inventa uma desculpa aí pra não perder o áudio. Enfim, nunca dá desprevenido em relação a isso. Porque às vezes ideias muito boas se perdem por função de nós andarmos desprevenidos, né? E, enfim, é isso, pessoal. Eu acho que o que eu tinha pra falar em relação ao processo criativo foi isso. Espero que vocês gostem do vídeo e dá um curtir aí, apesar da pouca qualidade, né? Eu estou me esforçando para trazer um pouquinho mais de qualidade para vocês em relação aos vídeos, né? Trazer um material um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais bacana, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram e dá um curtir.